Olá pessoal, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 14 de fevereiro. O governo Lula repassou 9,6 milhões de reais para 21 cidades fortemente atingidas pelas chuvas. Isso é importante lembrar que durante uma parte do governo Bolsonaro, especialmente a parte final, dos últimos anos, vários municípios que tiveram prejuízos, enfim, dificuldades por questão de chuvas e outras coisas outros prejuízos das forças da natureza, o governo Bolsonaro simplesmente não repassava, até porque ele não botava no orçamento, né? Então, assim, eu acho o valor pequeno, 9,6 milhões, mas enfim, as cidades não estão reclamando porque elas não estavam recebendo nada. E aí passaram a receber. É 9,6 milhões para as 21, tá? Não é para cada uma, não. O André Lara Rezende, isso aí é interessante, porque isso foi depois que eu gravei o vídeo de ontem. Quer dizer, na verdade não foi depois. Eu só li depois de gravar o vídeo de ontem, aí não deu para falar ontem. No domingo, o André Lara Rezende, ele falou no Canal Livre, deu entrevista no Canal Livre da Rede Bandeirantes, e aí ele falou o que eu falei na semana passada. Ele diz o seguinte: por que o Banco Central e a imprensa só ouvem o mercado financeiro? Lembra que eu falei isso aqui? Por que não ouvem também os economistas das universidades, da academia e outros setores da sociedade, não só economistas, mas assim, Ministério do Trabalho? Porque, veja bem, uma das missões do Banco Central, além de controlar a inflação, é a questão de geração de emprego e renda. Também está lá nas atribuições dele, além do governo, claro. E é por isso que cada vez mais eu acho que é meio indissociável isso, não consigo ver isso separado, porque na verdade isso é uma ação de governo. Aí se o desemprego for ruim, a culpa é de quem? Do governo ou do Banco Central? E se for bom, o mérito é de quem? Fica confuso, mas enfim. E aí também outra curiosidade, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando eu falar também da ida do Campos Neto, presidente do Banco Central, ontem, no Roda Viva, que eu ontem, aliás, assistindo o Roda Viva, eu comentei aqui em casa, poxa, se esse cara não aguentar a pressão, porque teve uma pergunta para ele assim, e ele quase disse que não está muito disposto a ficar até o fim nessa história se a pressão continuar, não. Mas enfim, não disse isso. Só dá para inferir um pouco. E eu falei assim, olha, se bobear, o André Lara Rezende, se esse cara sair, o André Lara Rezende deve ser o cara que o Lula vai convidar. Hoje é o assunto geral e... não, mas aí vou deixar para falar depois. A questão da Bolsa, comportamento da Bolsa hoje. Muito bem, vamos seguir aqui. A Fiesp, através de seu presidente, também manifestou preocupação com juros muito altos e quer que os juros baixem, etc. e tal. Ou seja, Lula efetivamente pautou um debate que a sociedade estava querendo tratar, só que ninguém pautava. Aí o Lula veio e pautou. E aí um monte de gente, exatamente por isso, porque sabe que o Lula pautando ganha repercussão nacional, um monte de gente, quando ele pautou, começou, não sei o que, começou a criticar como se ele estivesse fazendo um grande mal para o Brasil. Independentemente do que aconteça, só em pautar, só em ter a sociedade debatendo este tema, e aí eu não estou falando da sociedade toda, mas a sociedade mais afeita ao tema, só em ela estar debatendo já é muito legal. No Twitter, vários economistas dão lá suas opiniões, para lá ou para cá e tal. E é muito interessante. Falo Twitter, mas nas redes sociais, na imprensa, enfim. Ontem, no Roda Viva, o Campos Neto não bateu de frente com Lula, nem com Haddad, nem com o PT, nem com Lara Rezende. Foram várias perguntas dizendo: o PT quer a sua cabeça, o que o senhor tem a dizer? E ele saía.
O Haddad tem reclamado e tal, não, o Haddad é ótimo ministro, temos tido ótimo relacionamento. Tal, e o Lula? Não, o Lula tem toda a razão de reclamar. Eu também acho juros altos, mas assim, tem que ver como é que faz, não dá para fazer assim e tal. Mas ele é o presidente da República, ele tem todo o direito, ele vai ser cobrado também e tal. Enfim, ficou ali mansinho. Ele estava muito nervoso, muito inseguro, era notável isso logo de cara. E vários comentários sobre isso, né? Várias pessoas fizeram comentários sobre isso. Ele levou umas fichas de anotação, ou seja, ele é um presidente do Banco Central que não se sente à vontade, capaz de... Ele é presidente do Banco Central há 4 anos. Há 4 anos. Não entrou ontem. O cara que é presidente do Banco Central não consegue debater os assuntos afeitos ao Banco Central sem ter uma cola na mão. Ele mesmo usou essa expressão. Deixa eu olhar minha colinha aqui. E aí são esses caras que são tidos como muito competentes, muito importantes, né? Hoje, isso foi ontem, então tá, não sei o que lá, fugiu do confronto mais direto. Hoje ele já deu uma outra palestra num grupo de empresários, salvo engano meu. E ele disse que o Banco Central tem que ter mais boa vontade com o governo Lula. Ou seja, hoje então, e aí, é isso que eu queria falar, você olha isso e diz assim, a Bolsa vai reagir bem, né? Porque, afinal de contas, estão se entendendo, né? Ele está dizendo, não, vamos conversar muito com o governo, não vamos fazer as coisas sem conversar com o governo e tal, não sei o quê. Não, a Bolsa está caindo. Eu não sei se é só por esse motivo, mas ontem eu apostei nisso. Falei, olha, depois do que eu estou vendo aqui, eu acho que a Bolsa vai cair, que a Bolsa não gosta desse papo, não gosta de dizer assim, ó, as coisas estão entrando em acordo. A Bolsa quer o presidente do Banco Central dizendo que não vai fazer, que não vai acontecer, que vai ficar tudo igual como está e que o governo Lula que se exploda. Quando o rumo da conversa vai para o lado da conciliação, de fazer acordos, o mercado reage mal, como está reagindo. Um assunto que eu acabei de ler, a Justiça determinou que a União tem que indenizar os filhos do Marcelo Arruda. Quem é o Marcelo Arruda? Lembram? Aquele petista que foi assassinado em Foz do Iguaçu na festa do seu aniversário. É muito interessante isso, né? Mas, na verdade, muito absurdo isso. Que aí, assim, aí a União é que vai pagar pela atitude enlouquecida e canalha daquele cara e a partir dos incentivos recebidos pelo governo Bolsonaro e pelos bolsonaristas, né? Então o cara lá segue o líder, enlouquecidamente mata uma outra pessoa e quem vai pagar agora a indenização justa para os filhos do cara é a União. Eu espero, não sei se é possível, que a União pague, conforme a Justiça determinou, mas corra atrás para que alguém, na minha opinião, o Bolsonaro, pague, reponha, né, faça o ressarcimento à União dessa despesa. Gente, uma notícia muito boa. O Brasil ontem registrou o primeiro dia desde o início da pandemia lá em 2020 sem qualquer morte por Covid. Muito legal. Vacina o grande mérito disso aqui é vacina. Demorou, mas conseguimos. O Brasil inteiro não teve nenhuma morte ontem. De qualquer maneira, elas já diminuíram muito há algum tempo atrás. Uma notícia ruim, o número de mortos no terremoto da Turquia e da Síria bate recordes a cada dia, 40 mil mortos. Eu comecei falando aqui quando estava em 2 mil e eu falei, gente, ainda vai subir muito, mas nem eu imaginava que fosse a tanto. Imaginava ali uns 15, 18 mil, alguma coisa assim. Muito triste. Detalhe, o governo da Turquia não é nenhum grande exemplo, mas o governo da Turquia está indo atrás de mais de 100 empresários de construção civil porque os prédios ruíram como se fosse um castelo de cartas. Claro que é um terremoto,
Claro que é um terremoto forte, 7,8 na escala Richter, mas há, hoje eu li, só que eu não guardei o nome, tem uma cidadezinha na Turquia cuja administração local exige rigores técnicos na construção dos prédios, que não caiu nenhum prédio, não feriu nenhuma pessoa e não matou nenhuma pessoa. E não era longe do local, não. Perto, porque assim, não atingiu a capital Istambul. Mas não, essa cidadezinha é lá pertinho de onde está tudo destruído e lá não caiu nada. Então, assim, tem também a questão das regras de construção de prédios em locais sujeitos a terremoto que precisam ser obedecidas e, pelo jeito, também não foram. Então, tem essa quantidade absurda de mortos a partir de um terremoto. A Unesco convidou o Lula, o Barroso do STF e o Felipe Neto para debaterem a regulamentação das redes sociais. Esse é mais um exemplo. Quando o Lula falava em regulamentar meios de comunicação e redes sociais, era taxado de ditador, de comunista, de não sei o que e tal. Não é. É preciso fazer e no mundo isso se faz. E agora a questão de comunicações, agora a questão das redes sociais, que é uma novidade, as fake news no mundo inteiro estão assustando muita gente. A Unesco está conduzindo esse debate e esses três, Lula, Felipe Neto e Barroso, foram convidados a participarem. Muito bom. E mostra mais uma vez todo o prestígio do Lula, né? Aliás, quando o Felipe Neto conversou com o Lula, numa live lá eleitoral, o Felipe Neto mostrou preocupação com isso. Pô, Lula, mas tem que tomar cuidado para não virar censura. E o Lula falou, cara, vamos chamar vocês, esses influenciadores, youtubers e tal, vamos chamar vocês, que vocês conhecem isso como ninguém, sabem o que é liberdade, o que tem que ser regulado para não virar uma bandalheira. E tá aí, o Felipe Neto vai participar. E tem outros que podiam participar. Só que aí não pela Unesco, a gente tinha que ser o governo brasileiro. O governo entrega hoje na Bahia, na cidade de Santa Amaro, terra de Bethânia, Caetano Veloso e Dona Canô, 2.745 casas do Minha Casa Minha Vida. Aí é muito engraçado. Nas redes sociais o pessoal assim, Lula, você vai entregar e acha que a obra é sua? A obra, claro, 2.700 casas não foram feitas em 40 dias, né? Sim, mas essas obras estavam paradas pelo governo Bolsonaro e há mais. Então o governo Lula terminou essas casas, está entregando as casas e vem mais por aí. A meta eu acho ousadíssima, mas enfim, a meta é 2 milhões de casas ao final dos 4 anos. Tem outras boas notícias que vêm por aí, mas eu vou dando as notícias quando elas se confirmarem. Tem notícias para virem de salário mínimo, de abatimento do imposto de renda e tem mais uma que eu estou esquecendo aqui agora, mas eu nem anotei aqui, que eu falei assim, não, quando confirmar, quando concretizar, eu falo lá na frente. Até para não ficar falando hoje, depois falar de novo, parecer que eu estou dando 2 notícias, quando na verdade é uma só, né? Aqui não é como na imprensa que faz essas jogadinhas, não. Aqui as coisas são limpas e transparentes. O Crivella virou réu por aquela história do QG da propina, lembram? Ele tinha lá um QG com um monte de gente que era tudo empregado, aspas, da prefeitura e na verdade faziam campanha para ele e propina para lá, propina para cá, etc. Falando em propina, falando em mutreta, a Caixa Econômica concedeu 7,6 bilhões de reais para 2.900.000 beneficiários, quase 3 milhões de pessoas, daquele empréstimo consignado do auxílio emergencial. Tudo isso entre o primeiro turno e o segundo turno da eleição. Ou seja, compra deslavada de voto, 2.900.000 pessoas. Isso, lembrando que não foi o Pedro Guimarães, aquele presidente da Caixa que assediava mulheres, não. Já foi a outra moça bonitinha que chegou lá, dizendo que era toda certinha e tal, não sei o que lá. Do que eu saiba, não tenho certeza,
Ela não resolveu as questões, não puniu ninguém das questões de assédio, que não foi só o Pedro Guimarães que assediou lá dentro, tinha gerente, tinha diretor assediando também. Que eu saiba, ela não puniu ninguém, mas ela fazia esse discurso. Mas nestas questões de condução da Caixa, com lisura, com honestidade, com correção, ela passou longe. Então agora temos lá, eu esqueci o nome dela agora, uma outra presidente escolhida pelo Lula, e já está levantando esse tipo de problema. E espero que também resolva a questão lá dos assédios. Lembrando que o governo reduziu drasticamente essa vergonheira desse empréstimo consignado sob o agora Bolsa Família. Antigamente, no governo Bolsonaro, porque ele queria exatamente ganhar votos, as pessoas podiam comprometer 40% do valor do auxílio para pagamento da dívida contraída com os bancos. O governo Lula reduziu para 5%. O auxílio, gente, não pode servir o Bolsa Família não pode servir de garantia para tomar empréstimo, gente muito pobre que precisa do Bolsa Família para comer, ter um botijão de gás, enfim, e não para servir, por mais que elas precisem de empréstimo para outras coisas, não pode ser com Bolsa Família. É uma crueldade, porque os bancos ganham. Se fosse sem juros, seria maravilhoso. Mas como não é sem juros, aí vai usar o Bolsa Família para os bancos ganharem mais dinheiro do que já ganham? Negativo. Tchau, até amanhã.